Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos dando início a este culto e convido você, o senhor, a senhora, a fechar os seus olhos para clamarmos ao Senhor, dando início a este culto. Após o clamor, nós vamos cantar um louvor e já na sequência do louvor, Pastor Amadeu estará aqui com outros pastores para discorrer sobre o assunto doutrinário deste programa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicamos o Teu perdão, o derramar do Teu Espírito para nos dar comunhão com o Senhor e que assim possamos aprender mais do Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós, perdoa-nos, é o clamor que te fazemos pelo sangue de Jesus. Amém. Reveste, Senhor, Teu povo. Reveste, Senhor, Teu povo. Com sangue da cruz, o sangue de Jesus. Reveste, Senhor, Teu povo. Reveste, Senhor, Teu povo. Reveste, Senhor, Teu povo. Se reveste com sangue da cruz, o sangue de Jesus. Reveste, Senhor, Teu povo. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais de TV, canais abertos de TV, ou mesmo pela Sky, outros que veem também pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são muito bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós estamos, mais uma vez, no nosso programa Conversas Bíblicas, aqui agora com os pastores, pastor Gilson Souza, o homem da EBD, A paz do Senhor, pastor Amadeu. e agora o pastor Sérgio Souza. Pai do Senhor, pastor Amadeu, pastor Gilson e a todos. Nós, nos programas anteriores, quem assistiu nossos programas viu que nós temos falado nos últimos programas sobre a importância dos dons espirituais, até porque toda a linha inicial da bênção na vida da igreja, o que foi assim na igreja primitiva, foi o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E nós falamos muito, né, transcorremos aqui, eu, pastor Sérgio, pastor Gilson, né, o Marcelo também participou de alguns programas, sobre os dons espirituais, a importância dos dons espirituais. Não teria sentido nenhum, né, Gilson e Sérgio, para nós, a experiência que nós temos hoje, uma igreja sem dons. Nenhum sentido, até porque o que nós aprendemos desde o início foi que o Senhor quer governar o seu povo. O Senhor quer dirigir, Deus tem prazer em estabelecer a comunhão e dirigir os nossos passos, as decisões, tanto pessoais como das igrejas locais e da obra como um todo. Como viver isso sem os dons espirituais? Né, Gilson? Inclusive até a existência dos dons espirituais no meio da igreja é uma forma de mostrar que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus. É Ele que governa, é Ele que comanda, é Ele que dirige. E quando os dons espirituais ocorrem, seja na minha vida, na vida da igreja, isso mostra que nós temos o senhorio de Jesus entre nós. Porque, só abrindo o programa para os irmãos entenderem, nós estamos falando muito nesses programas que as mensagens são boas, são maravilhosas, claro, faz parte do culto, louvor e tudo,
Mas os dons espirituais, ele entram, né, como algo assim, muito, como se diz assim, na vida do culto, né? O texto que depois você vai ler, Sérgio, mostrando exatamente isso. Que fala do culto, 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então veja só, Sérgio, o que eu queria de você, os irmãos que estão nos assistindo, como é que nós, pastores, e a igreja de uma maneira geral, como é que nós utilizamos os dons espirituais para que o Espírito Santo expresse o seu governo na vida da igreja? Que a igreja tem vários setores, né? Como é que isso ocorre na vida da igreja, da sua experiência de pastor? Como é que você coloca isso para fluir dentro da igreja, na vida da igreja? É claro que no nosso meio, na obra do Espírito Santo, nós temos muita coisa que vem pronta do presbitério, que buscou também os dons espirituais. Então você tem a escola bíblica, que é o centro daquilo que nós desenvolvemos durante a semana, no culto das senhoras, na aula das crianças e adolescentes, no ensino dos jovens. Então você tem uma parte muito substancial e importantíssima que nós recebemos. Glórias a Deus por isso. Agora, no dia a dia, a igreja enfrenta inúmeras necessidades. Como é que você vai pegar aquilo e transmitir para os adolescentes? Uma professora precisa ser levantada. Uma professora viajou, mudou, está doente, como é que você faz? E um obreiro? Como é que vai surgir um obreiro? Como é que o obreiro vai se desenvolver? E assim nós vamos ampliando, um instrumentista, alguém que vai cuidar do arranjo, das plantas, vai cuidar da igreja. Então, tudo isso nós aprendemos, Amadeu, desde sempre, a depender da orientação do Senhor. Então, Sérgio, por exemplo, o pastor Alexandre até fez uma pergunta recentemente sobre isso, eu acho numa reunião de pastores e tal, e ele voltou a um assunto que é importante. Então, por exemplo, você tem obreiros, mas você percebe começa a desenvolver ali. Você coloca isso para que haja dons a respeito desse assunto, desses obreiros que estão sendo levantados? Na verdade, a própria igreja. Sim. Isso é interessante. Que o nosso próprio povo vê um varão, né? Um servo, seja um jovem, um rapaz, um homem já casado, que começou a participar mais, ele está ativo, se apresentando, ele vai ao culto profético, à madrugada, a própria igreja começa a orar por essa pessoa. E o Senhor responde, porque quem levanta as pessoas é o Senhor pela oração da igreja. Exato. E aí vem os dons espirituais. E os dons espirituais, tanto para um levantamento, como para direcionar as atividades. Estamos falando de obreiros, só para concluir aqui. O que os obreiros da igreja que eu estou como pastor necessitam neste momento? Eu não sei exatamente. Eu posso ter uma ideia vaga, perceba alguma coisa, mas o Senhor sabe tudo. E que segurança para nós quando o Senhor dá um sonho, uma visão, uma revelação, e nós fazemos uma reunião, apresentamos o que o Senhor está mostrando, é assim que nós conduzimos a igreja. Assim também com uma professora que surge Exatamente. Trazida, apresentar diante do Senhor, para o Senhor falar, para o Senhor orientar. Exatamente. Uma coisa, né? Então isso é muito importante no governo da igreja, quer dizer, as lideranças que surgem na igreja, não é você que cria as lideranças, você direciona como pastor e tal, mas aquilo é uma operação do Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, porque com os dons fluindo no meio da igreja, em cada setor,
Você Vai identificando. Você vai identificando. É. Pode ser que haja um problema, já falamos de obreiro, de professor, mas digamos, no meio dos instrumentistas, há uma questão que a gente não sabe, nem sempre percebe tudo, né, pastor Gilson? É verdade. Mas aí vem um dom espiritual e que dá aquela direção, você chama os instrumentistas, reúne, dá uma palavra, o assunto é resolvido, tudo de uma forma muito nobre, com a direção do Espírito Santo pelos dons. Ô Gilson, nós temos trabalhado nas igrejas dom espiritual, estamos falando de dom espiritual, né? Então, por exemplo, nós orientamos as igrejas, as nossas igrejas, o nosso povo, ao culto profético, ou seja, os dons que as pessoas vão buscar, né, usando os meios de graça e tal, para que o Senhor, então, mostre o culto que Ele quer. Então, você tem aquela preparação no culto. Então, vem o culto, os dons te dão, os dons espirituais que você recebe ali antes do culto, te dão uma linha. Eles norteiam o culto. O culto, a palavra. Aí alguém vai dizer assim, Gilson, não, mas é a escola bíblica. Sim, a escola bíblica tem as sugestões que estão dentro da doutrina. Mas você pode pegar, e é por isso que o pastor tem que ter sabedoria. Você pega aquelas sugestões ali e diante da linha que o Senhor deu no culto profético, você canaliza a mensagem, né, para aquela linha que o Senhor deu no culto profético. Mas o que eu quero te perguntar, Gilson, é que depois de tudo isso, os dons, tem aquele atendimento que nós fazemos depois do culto. Como é que você trabalha isso com seus obreiros, com seus diáconos, naquele atendimento, depois da mensagem? Você terminou a mensagem, despediu a igreja, olha, quem precisar de oração fica aí e tal, os irmãos estão aqui para orar, para atender. Como é que você trabalha o seu pessoal com isso, Gilson? Muito bem. Na verdade, o que ocorre é tudo aquilo que foi falado até aqui, pelo pastor Amadeu, pelo pastor Sérgio Souza, está dentro realmente de um governo do Espírito Santo na vida da igreja, tanto no sentido coletivo de toda a igreja, grupos específicos da igreja, e também até com relação a essa parte agora que é o culto. Então, o que nós chamamos, na verdade, de culto profético é uma reunião que nós fazemos, uma reunião preparatória, né, que antecede o culto, para ali buscarmos a direção do Senhor com relação àquilo que Deus quer realizar no meio do culto. Então, essa parte que eu vou agora abordar mais especificamente é a parte do culto que fica para o final, ou seja, aquele momento em que nós vamos dar um atendimento, uma assistência às pessoas, sejam elas visitantes ou não, essa assistência é dada no final. Então, como nós fazemos? A primeira coisa que é fundamental é que as pessoas que vão participar ali dessa assistência no final do culto tenham já, de preferência, participado até da reunião preparatória que nós chamamos de culto profético. Certo. Por quê? Porque ele vai tomar conhecimento dos dons, a maneira como o Senhor mostrou os dons, as pessoas que o Senhor revelou ali, que iria se revelar a elas no culto. Então, essas pessoas que vão dar essa assistência no final do culto, elas têm que estar, portanto, bem conhecedoras daquilo que Deus mostrou a respeito do culto. Por quê? Porque na hora que um obreiro se dirigir a uma pessoa que vai ser atendida, ele vai sabendo exatamente do que o Senhor mostrou e, de repente, a primeira preocupação que o obreiro precisa ter, ou o diácono que vai atender a pessoa precisa ter, é de dirigir a pessoa, além da educação, de cumprimentar, né? Boa noite, a paz do Senhor, e perguntar se aquela pessoa, porventura, se identificou com algum dom espiritual que Deus mostrou naquele culto. Esse é um aspecto. Uhum. É claro que no aspecto também da questão de assistência, é fundamental
que não vá ser um grupo grande de pessoas. Nós não Sim, podemos ter um sim. grupo grande, 10, Sim. 15 pessoas para atender uma pessoa. não, claro. Se for o caso de uma mulher, por exemplo, é até aconselhável que o diácono ou o outro irmão, no máximo 2 ou 3, leve uma irmã junto. Sim, Eu, por exemplo, sim. uso muito na minha Até igreja. para a pessoa não se sentir constrangida. Não se sentir constrangido. Eu, às vezes, eu vou atender no atendimento na minha igreja, pessoa jovem, eu chamo uma jovem. Se for uma menina, se for um rapaz, eu chamo um jovem para ir junto. Nem que esteja para estar ali junto, para a pessoa perceber que tem jovem na igreja, Certo, que dá atendimento. Agora, o que é fundamental agora, portanto, é que no momento desse atendimento, aquele obreiro, aquele diácono, aqueles irmãos que estão ali atendendo, 2 ou 3 no máximo, eles tenham alguns cuidados. Por exemplo, um cuidado que é fundamental é que, se porventura, na hora da oração por aquela pessoa, o Senhor der alguma revelação ali para aquela pessoa, esse irmão ou essa irmã que teve essa revelação, ter a sabedoria, né, a palavra de sabedoria, para entender se é momento de entregar ou não, dependendo do que o Senhor está mostrando, né? E mesmo assim, depois de entregar aquele dom, o Senhor me mostrou uma visão aqui com relação ao senhor, à senhora. Quem está ali do lado, estar atento para poder dar à pessoa o verdadeiro entendimento daquilo ali. Foi o que aconteceu uma vez numa senhora que chegou à igreja. Isso aí foi uma experiência que eu presenciei. Ela chegou à igreja e ela estava incompatibilizada no casamento. E no meio do atendimento, o irmão entregou uma revelação de que Deus colocava uma espada na mão dela. Mas não explicou que a espada era a palavra do Senhor. Resultado, ela chegou em casa na hora da discussão com o marido, ela disse, inclusive eu fui na igreja e Deus me deu uma espada. Aí o marido ficou preocupado, porque disse, espera aí, minha mulher vai numa igreja, eles deixaram a minha mulher armada contra mim? Então houve um problema. Então por isso o obreiro que está ali do lado, o diácono, dar o entendimento para a pessoa entender. Sim, o senhor entendeu que Deus está te falando isso, assim e tal. Aí sim, a pessoa vai ter um excelente atendimento, ou seja, uma excelente assistência. O que é fundamental também... Né, Gilson? Até para a pessoa entender, né? Até para a pessoa entender, porque é preciso que ele entenda o que Deus está falando com ele, né? Outro aspecto fundamental também, que eu costumo muito fazer nessa assistência, é de preferência o seguinte, às vezes tem ali no banco ao lado um atendimento sendo feito. Então, pedir com educação a pessoa, senhora, por gentileza, poderia sentar aqui no outro banco, chegar um pouquinho mais para nós, podemos dar uma assistência melhor à senhora, ao senhor. Por quê? Para não haver aquele atrito ali, aquele conflito ali de atendimento. Às vezes você está atendendo uma pessoa aqui, o irmão está orando, outra coisa, não orar em voz alta, ora só em voz suficiente para que o visitante ouça. Baixinho, por isso né? Orar baixinho, porque senão faz um barulho, em vez do visitante aqui que você está atendendo, ele entender o que está falando, ele está ouvindo a oração do outro que está falando mais alto. Então isso são cuidados que precisam ter, né? O outro aspecto também é o seguinte, é que nós aqui brasileiros, nós somos muito abertos naquilo que diz respeito às nossas vidas particulares. No exterior não é assim. A pessoa no exterior, ele não quer um atendimento junto com outras pessoas. Claro. Ele quer um atendimento particular, porque ele quer se confidenciar o assunto dele, mas ninguém fica sabendo da vida dele. Claro. Então, esse cuidado também é interessante. Eu uso muito isso na minha igreja, no sentido de pedir à pessoa, se ela quiser um atendimento mais assim separado, mais exclusivo, um outro local mais à parte, oferecer esse atendimento, para que isso venha trazer para a pessoa mais privacidade naquilo que ela gostaria de falar. Então são aspectos realmente muito com relação à prática, né, no uso dos dons. Então, Gilson, nesse atendimento pode ter dons. Nesse atendimento pode ter dons. Agora, desde que esses dons não conflitem com aquilo que o Senhor mostrou também para o culto profético, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Nesse atendimento, quando vem a manifestação dos dons, você perguntou, pode ter dons? O pastor Gilson falou, claro. Na verdade, nós vemos muitas pessoas, sejam visitantes, membros da igreja, que além de uma palavra, de um aconselhamento, de um momento de consolo, um abraço, né, que a pessoa necessita ali, há também uma expectativa, isso eu acho que é muito bom, porque glórias a Deus nós temos tido ordem no nosso meio, mas há uma expectativa, em muitos casos, de que ouça
também, através dos dons espirituais, a voz do Senhor, Isso. né? Claro. Então, quando a igreja está atenta a isso, com todos os cuidados bem colocados pelo pastor Gilson, mas ela, por outro lado, ela busca e o Senhor fala, as pessoas se sentem muito edificadas, libertas, não é? Porque elas passam a entender que elas foram ali e voltaram com uma palavra de Deus diretamente Que para elas. maravilha. Tiveram uma experiência pessoal com Deus. Glória a Deus. Não foi uma mensagem de convencimento, não foi alguma coisa entregue dentro de um certo emocionalismo para a pessoa ficar emocionada, não. Ela sentiu que Deus falou ao coração dela. Eu tive uma experiência dessa com uma senhora que visitou a igreja, que ela, depois que os irmãos deram atendimento a ela falou assim, olha, tem muita coisa aqui que eu gostei aqui nessa igreja. Eu achei que a igreja, os que cantaram muito bem, a pregação foi muito boa. Ela falou várias coisas de elogio, mas teve uma coisa aqui que ela disse assim, que marcou a minha vinda aqui. Aí os irmãos perguntaram, mas o que foi? Ela disse assim, o momento em que Deus falou comigo. Maravilha. Aí os irmãos tomaram aquele surdo. Deus falou? Falou. Ele falou sobre o meu casamento. E foi uma revelação que o senhor tinha entregue de uma senhora que entrara ali e que ela estava vivendo uma situação de uma incompatibilidade dentro da família com relação a casamento, mas que o senhor tinha tal e tal e tal bênção para ela. Aí ela disse assim, mas a maior maravilha para mim de Deus ter falado comigo é porque eu estou saindo daqui agora com uma orientação para a minha vida. Bendito seja Então o isso Senhor. foi muito fundamental, ela ter esse entendimento de que naquele momento Deus falou com ela. Interessante, é bíblico, isso, Paulo dizia isso, né? Os segredos do coração serão manifestos. A vida profética da igreja, porque isso que você está falando, Gilson, essa pessoa, ela recebe uma marca. Não vai esquecer nunca. Não vai esquecer nunca. É uma marca, porque é diferente. Você vai numa mensagem, Deus usa o pregador, tá tudo certo. Empolgando aquela coisa, tá tudo certo. É uma parte de toda a operação de Deus, o culto, a mensagem, o louvor, ela se emocionou pelo louvor. Mas o dom espiritual, ele é uma luz. Gedeuti usava essa expressão, né? E quando ela bate, Amém. as trevas saem. Bendito Ela seja o é Senhor. uma coisa, não existe nada mais impactante. Ouviu a palavra, tá tudo certo, vale a pena. Mas quando a revelação vem, a luz, ela desloca toda a opressão. E o que é interessante, pastor Amadeu, é que se alguém perguntar, tudo bem, mas isso é uma experiência só da Igreja Cristã Maranata? Não, essa experiência era da Igreja Primitiva. Claro. Por exemplo, tem o texto aqui, eu gostaria de ler, 1 Coríntios 14, versos 24 e 25, quando diz assim, mas se todos na igreja, né, profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar no meio Exatamente. deles, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Exatamente. É todo o resultado do culto na nossa vida. É por isso que nós trabalhamos no sentido bíblico de que as igrejas tenham cada vez mais experiência com dons. Como o Gilson falou, não é uma experiência nossa, é uma experiência que veio lá da igreja primitiva. Da Igreja Primitiva. Nós tivemos a experiência como vários servos de Deus tiveram. Que, aliás, a igreja aprendeu com o Senhor Jesus, né? Porque Claro. quando ele falou para a mulher samaritana os segredos do coração dela, Claro. ela imediatamente creu nele. Creu, né? Maravilha. O que nós temos que entender é que os dons espirituais são um item ou um dos indispensáveis do culto. Há alguns Claro, itens claro, que não claro. podem faltar no culto. Claro, Como claro, é o texto que você leu. né? O que acontece quando você se reúne? A palavra, mesmo que seja um culto Né? de louvor, mas vai ler um Mas texto. tem doutrina, né? tem salmo, Tem que ter os dons. Tá. Muito bom. Nós estamos encerrando essa primeira parte, falando ainda para os nossos irmãos. Todo o nosso objetivo aqui é mostrar para você, meu irmão, as nossas igrejas, a necessidade de nós vivermos cada vez mais essa experiência, porque é o Pentecoste. O que foi o Pentecoste para a igreja? Foi o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, e é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos,
E é isso que nós vamos continuar falando nos próximos programas. Pastor Gilson, muito bom. Amém. Você sabe que eu aprendo com vocês. E nós Ai. com você. Viu, Gilson, o Sérgio? Lá, eu Amém. eu acho que tinha que ser Gilson e Gilson 2. Vocês dois são Souza, né? Somos É Souza. verdade. Gilson Souza e Sérgio Souza. E não somos parentes. São parentes. Só irmãos Sérgio, de a Cristo. paz do Senhor Amém. também, Pai do tudo Senhor. de bom. Até a próxima semana, quando nós vamos voltaremos também ainda com esse assunto que é muito importante para a igreja. A paz do Senhor a todos. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica bem junto a mim, meu coração aberto está pra tua
Louvado seja o nome do Senhor por mais este aprendizado que Ele nos proporciona nesse dia. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós vamos orar agradecendo a Deus. E eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos para nós orarmos glorificando ao Senhor. Bendizemos a Deus por mais este culto prestado a Ti, pela Tua palavra, Senhor, mais uma vez exposta e estudada. Te glorificamos por toda a operação do Senhor entre nós. Te glorificamos, Senhor, porque nós não somos merecedores de conhecer os Teus mistérios, mas pelo Teu amor, o Senhor nos tem dado esta grande bênção. Entregamos a Ti as nossas vidas, o nosso louvor, e dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. O nosso culto está assim encerrado. Só tenho mais alguns avisos para dar, que são com respeito ao QR Code que está sendo apresentado aqui embaixo. Este QR Code vai direcionar o senhor, a senhora, a uma assistência se você estiver fora do Brasil. Este QR Code ele é específico para aqueles que estão fora do Brasil e precisam de algum tipo de atendimento. Escaneie esse QR Code que você, meu irmão, minha irmã, visitante, prezado visitante, escaneie esse QR Code que você será redirecionado a um contato para fornecer essa assistência. Em seguida, nós temos um outro QR Code que está sendo apresentado. Esse QR Code é para que você compartilhe a sua experiência. Caso você tenha tido uma experiência com Deus em alguma das nossas programações, utilize esse QR Code e relate ali a sua experiência. É muito importante para nós sabermos o que Deus está fazendo através dessa ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Por fim, nós temos o 0800, que é o programa de assistência pastoral da Igreja Cristã Maranata, em que você encontra um pastor qualquer dia da semana, qualquer horário do dia, para te dar um esclarecimento a respeito da Bíblia, para fazer uma oração com você, para te ouvir, para te orientar de acordo com os preceitos da Bíblia, da Palavra do Senhor, e assim você, independente da sua religião, do seu grupo evangélico até, você será atendido por um dos nossos pastores. Sendo assim, nós encerramos o nosso culto. A todos, a paz do Senhor Jesus.